Bom dia, querida igreja. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É Páscoa. É dia de celebrar a promessa da nova vida em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste abençoado dia da ressurreição, que possamos celebrar este culto em nome do Pai que nos criou, em nome do Filho que se entregou à morte e ressuscitou para nos salvar, e em nome do Espírito Santo que nos concede sabedoria. Amém. Quero saudá-los com as palavras de Romanos 6:9, que dizem: Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Com este voto bíblico, queremos desejar um bom dia para todos vocês. É manhã de Páscoa. A fé cristã nasce a partir da boa nova anunciada diante do sepulcro vazio. A morte foi vencida de uma vez por todas. Cristo vive. Com ele foram sepultados os nossos pecados e a ressurreição marca a salvação para a eternidade. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas se alegra em ser instrumento do anúncio divino de que Cristo ressuscitou e a esperança renasceu. A semente do amor divino brotou e se fez nova vida entre nós. Celebremos com júbilo este acontecimento, cantando o hino 439 do livro de cantos da ISLB, Semente de Libertação. Chegou o carnaval.
Querido Deus, a ressurreição nos arranca dos limites desta vida. No entanto, confessamos que os nossos planos e ações muitas vezes se esquecem da eternidade contigo e se limitam a este mundo. Perdoa-nos, pelo sangue de Jesus, por nossa visão tão pequena e sem esperança. Perdoa-nos quando nos deixamos ser conduzidos pelo medo e desespero, sem nada esperar em ti. Se o pecado nos enreda, salva-nos por tua graça. Por Cristo, Senhor da vida nova. Amém. Palavra da graça. Disse Pedro: o próprio Jesus levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24. Que esta palavra da graça converta o coração arrependido e possibilite a nossa reconciliação com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O perdão de Deus alcança cada um de nós, mas sua misericórdia se estende ao mundo inteiro. Diante das tantas dores presentes na criação, clamemos pelo socorro de Deus, cantando o hino Tu és a ressurreição. Deus da vida, tiraste o poder da morte através da ressurreição de Jesus Cristo. A luz que irradiou o sepulcro do teu Filho é a mesma que ilumina nossa fé e esperança para a eternidade. Enche-nos, Senhor, com a tua palavra, para que floresça em nós o entusiasmo por esta nova vida. Concede-nos a brandura do teu Espírito Santo, para que sejamos convivas no testemunho do teu reino. Permite que te sirvamos com alegria e divulguemos ao mundo a tua vitória, a fim de que os nossos ouvidos e coração percebam o que não podemos ver e nem tocar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo hoje e sempre. Amém. Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 9. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte
a máscara do rosto com que todos os povos andam, cobertos de o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Esse é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Palavras da salvação. O Cristo ressuscitado ouve a nossa oração e nosso clamor. Ele vem até nós na palavra pregada e nos sacramentos ministrados. Por isso, glorificamos, exultamos e bendizemos o nome do Senhor, cantando o hino de número 440 do livro de canto da igreja. Cantai e folgai. A leitura prevista para esse domingo está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versículos de 1 a 8. A ressurreição de Jesus. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem vai tirar a pedra para nós que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas, quando olharam, viram que a pedra já havia sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado do lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei quem vocês estão procurando, Jesus de Nazaré, o crucificado. Mas vejam, ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem esse recado a Pedro e aos demais discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo,
apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém porque estavam com muito medo. Palavras da salvação. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Os teus olhos inquietos referem o seu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Amado e bondoso Senhor Deus, graças rendemos ao teu santo nome pela ressurreição do teu Filho entre nós, porque através dela nos dá a promessa de uma nova vida em ti. Abençoa-nos, ó Deus, neste culto de manhã pascal. Dá-nos sabedoria e entendimento com a tua palavra e nos ilumine para cada vez mais servirmos a ti neste grande reino que é o teu mundo criado. Porque lâmpada para o teu pé, para o nosso pé é a tua palavra e luz ao nosso caminho. Amém. Queridos irmãos, querida comunidade, amadas pelo nosso Senhor ressurreto, um túmulo foi aberto nesta manhã pascal. E tudo aparentava ser um ato de violação e desrespeito para aquelas piedosas mulheres. Quão vil seriam os que o ultrajaram e roubaram o corpo do nosso Senhor, pensavam elas. Afinal, quem levou o corpo de Jesus Cristo? A morte que havia requisitado o que era dela naquele dia em que o corpo de Cristo pendia na cruz, talvez assustada, permanecia em silêncio. Ela era testemunha do que havia ocorrido, mas fora calada por algo que lhe causava temor. A morte, que outrora sorria com o último fôlego de vida de Cristo na cruz, agora via o seu poder, até então soberano, ser esvaziado e submetido aos céus. Quando a morte pensava que poderia trancafiar as pessoas num túmulo escuro, quando pensava que poderia
ser dona do limite desta vida e que tudo aqui era o fim definitivo, e quando tudo lhe importava era colher os louros da sua vitória, veio-lhe alguém capaz de olhá-la face a face, requisitando-lhes as vidas tomadas que pertencem a Deus. Mas, na cartilha da morte, não existem os verbetes ressurreição e vida eterna, pois ela não consegue olhar para os céus. Ainda que conheça a Deus, a morte o desafia, o confronta, parecendo não temê-lo. Não há poder que possa sair vitorioso no confronto com Deus. A finitude da vida e o seu pacto com a morte não ditam para Deus o fim da história humana. Pior do que a afronta que a morte faz a Deus é que ela também tem aliados entre nós. Pessoas das quais correm com a vida como se esse mundo fosse o início e o fim de todas as coisas. Pessoas que se preocupam e preparam toda uma vida para o mundo e nada desta vida para um futuro nos céus. Isso é comportamento de morte. É dar indulto para que a morte anule todas as possibilidades de vida eterna. E quando assinamos o termo da nossa condenação eterna, podemos sim temer a morte. A Páscoa alerta que precisamos cuidar da nossa espiritualidade, ao invés de debochar da vida e ficar acenando para o espelho da nossa soberba. Porque a vida terrena, ela é passageira. E se dissipa em nada diante das coisas triviais que valorizamos. O que levamos para o último suspiro terreno é a essência do que nutrimos na companhia de Deus. Por isso, é arriscado se comportar como se fôssemos imortais, agindo alheio aos céus e ignorando os poderes que desconhecemos. Que espécie de poder, afinal, teríamos para lidar com a própria morte? Sempre lembremos que Deus não pode ser vigiado pela morte, que conta os nossos dias até o derradeiro fim. Deus é eterno. Sua existência se encontra dentro do infinito e do atemporal. Por existir acima da morte, nem nós e nem a morte podem escapar do seu poder. O cristão, pela fé, deve permanecer na retaguarda do nosso Senhor, pois somente Cristo pode vencer a morte. Quando a morte nos ameaça, corramos para os braços de Deus. E ainda que ela nos derrube, jamais deixemos que ela nos arranque a esperança no reino eterno. Quem tem confiança inabalável em Deus, bem sabe que Ele nos protegerá nesta e para a vida futura e eterna. Isto porque Cristo nos resgatou dos poderes da morte, quitando toda a nossa dívida frente ao amontoado de pecados que poderiam nos condenar por completo ao sepulcro. Querida igreja, amados irmãos, é manhã de Páscoa e de ressurreição. Quando as mulheres entraram no túmulo de Jesus, viram um anjo no local que lhes alertou que Jesus, o Nazareno crucificado, havia ressuscitado. O anjo não separa a cruz da ressurreição. Ele frisa que Cristo, o Nazareno, condenado na cruz, era verdadeiramente Deus e havia ressuscitado em nova vida. Como poderia um corpo mortificado
velado e sepultado, viver novamente? A mensagem angelical indica que Deus atua fora dos paradigmas e dos limites humanos. Deus tem o poder de vivificar e santificar tudo o que a sua palavra toca. Deus faz o que não podemos fazer. Ele dá nova vida e retira o corpo da morte. Lutero dizia que a frase "ele não está aqui", dita pelo anjo, é o nome de Cristo após a ressurreição. A frase evidencia a forte interferência de Deus dentro da realidade humana. Cristo deixou a carne mortal. A morte não pode mais alcançá-lo. A ressurreição é algo inexprimível para a nossa fé tão pequenina. Nela, o túmulo de Cristo se esvaziou da morte para se encher da fé. A boa nova da ressurreição lançou as pedras que alicerçam a igreja cristã. Com a ressurreição, temos Cristo olhando para nós aqui nesta terra e também olhando para todos aqueles dos quais nós pranteamos durante a despedida frente à morte. Ressurreição é um salto entre o tempo dos nossos dias contados para dentro da eternidade divina. Através dela, Cristo coloca todos nós, os vivos e os que já morreram, dentro do átrio celeste. Enquanto aos poucos Ele vai abrindo para nós as portas da vida eterna, do paraíso em que habitaremos juntos a Deus. A ressurreição nos ensina que Deus não está preso ao tempo, às marcações de horas e dias do nosso relógio da vida. Esse evento que marcou a história da humanidade nos faz refletir que Deus não pode ser entendido como um ser temporal, finito e submisso a algo cronológico que possui um fim. Ressuscitar é passar para a existência com Deus, fora desse tempo, pois o tempo, o mundo transitório, finito e temporal, foram criados por Deus. Quando o ser humano morre no tempo, a ressurreição é o convite que Cristo nos faz para que desfrutemos com Ele do além-tempo, para que saiamos dos dias contados pelo relógio da vida e o encontremos nos jardins eternos. Cristo, com a ressurreição, nos transporta para fora das fronteiras do espaço e do tempo, para que na presença eterna de Deus nos tornemos coeternos com Ele. Páscoa, meus amados, é muito mais do que uma sepultura vazia e um discurso de que Deus tem poder para vencer a morte. Quando morto na cruz, pela nossa rejeição, o poder divino poderia entrar em cena e tudo ficaria encerrado por ali. Diante da cruz, Deus poderia ter chegado à conclusão de que havíamos desperdiçado e perdido a nossa última chance de salvação e ter levado Cristo aos céus, nos deixando condenados. Por que deixar o suplício da crucificação finalizar? Por que morrer, deixar-se sepultar e ressuscitar? Deus não precisava desse desfecho histórico. A questão é que a ressurreição é o desfecho que nós precisamos. Ela é um ato divino que aponta para nós. É Deus agindo além da medida em favor da salvação das pessoas. É o sim de Deus aos pecadores e escarnecedores do seu Filho quando arrependidos. Pois quando a morte definia o nosso fim, Deus então faz da Páscoa a continuidade da vida, recriando e fazendo com que nasçamos de novo. Querido irmão, querida irmã, amados em nosso Senhor
Páscoa é Deus sendo Deus, que aceita a proposta do seu Filho Jesus para que a ira divina não recaia sobre nós diante da cruz. Páscoa é a tolerância de Deus, é o protelamento da condenação, é o perdão em suas últimas circunstâncias, onde Deus coloca nas mãos do nosso Redentor a causa da nossa salvação. Páscoa é Cristo que nos concede a glória eterna e vai adiante de nós, abrindo as sendas para uma vida possível com Deus. Mas, não sem antes de lavar-nos todos os pecados com o seu sangue derramado na cruz. Páscoa é Cristo que se encarna humano, assumindo na cruz as dores da nossa carne, vindo até a sofrer as últimas consequências impostas pelo morrer, para nos ensinar que é possível tornar-se eterno sob a glória da sua redenção. Rogo que a Páscoa nos faça transcender para Deus, na busca da eternidade que se faz pelo caminho da cruz, pois Cristo é aquele que não está mais aqui no sepulcro, como diz assim o anjo, como foi anunciado pelo arauto de Deus. Amém. Diante da palavra lida e pregada, queremos professar a nossa fé no Trino Deus. Queremos assim fazê-lo com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 437, Chegou a Páscoa. Chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar felizes, aleluia, porque Jesus, que nos amou, morreu, mas já ressuscitou. Vamos cantar felizes, aleluia, 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 vamos cantar. Na hora do temporal, quando falta energia elétrica, uma pequena luz de vela é o suficiente para nos orientar. A luz de Deus irradia e ilumina muito mais do que uma vela. Essa luz divina acendeu-se gloriosa para os cristãos com a ressurreição de Jesus Cristo. Luz essa que quer nos orientar nas alegrias e nos temporais da vida. Acenda agora em sua casa, com a família reunida ou sozinha, uma pequena vela. Em oração, peçamos que a luz de Deus brilhe sobre nós, sobre as pessoas queridas, sobre as pessoas que atravessam tempos difíceis na vida. Peçamos proteção diante da pandemia, pelos enfermos e para que não percamos a fé. Oremos. Senhor, auxilia-nos a enxergar no sepulcro da tua dor a luz da ressurreição. Afasta-nos de tudo o que confunde a nossa fé
e dissipa as nossas forças. Que sobre a boa nova da ressurreição traga-nos a tua paz e venha sobre nós com ares de esperança. Dá que participemos da tua justiça e vivamos a partir da dignidade que ela semeia. Acolha em teus braços paternos os humildes, os esquecidos sociais e todos os que são mais atingidos pelas posturas públicas excludentes. Que nada seja mais sagrado em nossas atitudes do que o cuidado para com as pessoas. Resgata-nos, Senhor, do conformismo, da passividade diante das dores, da falta de compromisso com o teu reino. Olha e convalesça diante dos sofrimentos que temos colhido com esta pandemia. Consola o coração aflito, restaura as esperanças perdidas, dá sabedoria a cada um de nós quanto à importância de proteger e cuidar da vida. Coloca a força do teu Espírito Santo neste mundo e ilumina a tua igreja para que ela seja a tua voz protetora, que anuncia a tua palavra que liberta, acolhe e anima para a perseverança. E tudo mais que temos em nosso coração e mente a te entregamos quando juntos oramos a oração que o Cristo ressurreto nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vive está, e viverei, pois vida nova
suas mãos agora está. Lembremos agora dos avisos da nossa comunidade. O nosso próximo culto, marcado para o dia 11 de abril, às 9h30. Este culto será transmitido pelos canais oficiais da nossa comunidade, aqui da ISLB em Campinas. Logo após esta celebração, um pouco no final desta manhã, às 11 horas, também teremos o culto da Páscoa em língua alemã, do qual nós convidamos cada um de vocês a participarem conosco. Ainda esta semana também teremos o nosso encontro Conversando com Deus. Esse encontro acontece através de sala virtual, com o intuito de aprofundar e estudar a palavra divina. O nosso estudo acontece na quarta-feira de forma quinzenal, agora de forma especial nesse dia 7 de abril, às 19h30. Aqueles que estiverem interessados em participar, envie o número do seu contato para igrejaluterana@luteranos.com.br para que possamos enviar para vocês o link da sala do nosso encontro Conversando com Deus. Agora nós temos um momento da nossa oferta. A oferta ela é destinada para a própria comunidade, como nós vamos ouvir através do vídeo motivacional do nosso presbitério. As ofertas e culto de hoje são destinadas à nossa própria comunidade. No último ano temos investido já bastante nas nossas capacitações técnicas para poder chegar nos lares de vocês de maneira virtual, do jeito que nós estamos fazendo, e cada vez mais queremos aprimorar nossos equipamentos, nossa conexão na internet, as câmeras, o som, etc. Então pedimos para que vocês possam doar no dia de hoje para esse fim, para ajudar a comunidade nesse sentido. Desde já agradecemos e que Deus abençoe dádivas e doadores. Muito obrigado e amém. Seguem agora os dados da nossa comunidade para que possamos fazer as nossas ofertas e contribuições à agência bancária e com a possibilidade também de contribuirmos através do CNPJ da nossa igreja via Pix. 2 Coríntios, aqui embala este momento de contribuição e ofertas de louvor, 2 Coríntios 9:7. E cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Os dados que fecharam o nosso mês de março, referente às nossas entradas e contribuições, alcançamos assim o valor de 97% de entrada, referente a 3% que faltou para cumprirmos com as nossas obrigações. Agradecemos a cada membro, a cada pessoa que tem se motivado a contribuir para a missão de Deus juntamente à nossa comunidade aqui em Campinas. Ao lado, vocês têm também os dados comparativos referente aos meses de janeiro e fevereiro. Queremos agora nos despedir sob a bênção do nosso Deus, a certeza de que esse dia pascal para nós é a boa nova para a igreja cristã. E assim, ficamos cada um de nós sob a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Deus ressuscitou. Deus nos serviu hoje com a sua palavra e com a graça de uma promessa de nova vida. Fiquemos na paz de Deus. Servamos a Deus com alegria. Desejo a todos vocês um abençoado domingo de Páscoa, uma abençoada semana. Fiquem com Deus. E agora nós queremos finalizar com o canto no domingo de manhã e trazer para vocês como as nossas famílias luteranas têm se preparado para este dia tão belo que é o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. Um bom dia a todos e todas. No domingo de manhã
uma